Bem-vindo à reta final do curso Vendedores de Elite e nessa etapa eu vou te ensinar a finalizar todo o processo que você fez até agora com o objetivo de vender. Ou seja, como fechar a sua venda de forma natural e assertiva, sem parecer insistente, sem parecer aquele estereótipo ruim de um vendedor de shopping. Olha só, o objetivo é, de fato, te ensinar a conduzir o cliente à decisão final para fechar a venda de forma natural, o famoso checkmate. Sem forçar, claro, eliminando assim as objeções que o seu cliente vai encontrar no caminho e criando um compromisso firme para que o cliente não volte atrás e depois desista da compra. A etapa 7 é a etapa de decisão e parabéns por chegar aqui, porque se você está nessa fase com o seu cliente, você dominou as etapas de abordagem, sondagem, confirmação, muito importante, abertura e fechamento de leque e até mesmo a sugestão de alguns produtos extras, que é o vender mais um. E agora então nós estamos prontos para dar o checkmate e fechar a venda. Olha só, é, por que que as vendas elas não se concretizam, né? Por que que algumas vendas não se concretizam? Primeiro, que o cliente ele ainda tem dúvidas ou insegurança diante o processo, a sua personalidade, ou produto ou serviço, certo? O vendedor ele pode não ter conduzido bem é, a conversa para a tomada de decisão e acabou ficando só como um explicador, um ensinador de alguma coisa, tá certo? No final, o vendedor de elite ele tem que sim se portar como um vendedor, não aquele estereótipo de vendedor insistente e chato. Já agora, pegando o gancho, um dos motivos que acontecem para uma venda não se concretizar também é o medo que o próprio vendedor tem de ser ou de parecer insistente ou inconveniente. Não tenha esse medo. Você pode, inclusive, no início, pecar pelo excesso. Se você estiver sendo insistente, logo alguns indícios vão aparecer para você e aí você ajusta a sua postura. É, Combinado? Então, nós vamos aprender a fechar as vendas de forma segura, sem parecer insistente. Eu não preciso ter medo de parecer inconveniente. E nós vamos fazer com que o nosso cliente ele diga sim com naturalidade. O que é importante? É você ter em mente que você já passou por 6 etapas com o seu cliente. Você tem ele na mão, você está conduzindo a conversa até o momento e você vendedor de elite vai conduzir a conversa para o famoso sim, um sim firme, que se concretize, não aquele sim apenas para que o vendedor ele pare de falar. Você vai saber identificar uma coisa da outra ao longo do processo. Se tem uma coisa que separa vendedores comuns dos de elite, com certeza é essa capacidade de conduzir o cliente para o sim, sem parecer insistente. Então, o que você precisa saber antes de fechar a venda, antes desse momento crucial? Nós precisamos saber que o cliente ele já passou pelas etapas anteriores, ele está interessado. Você precisa ter em mente uma regra do vendedor de elite que diz que uma objeção é, na verdade, uma demonstração de interesse no seu produto ou no seu serviço e não simplesmente um não, ok? Este não de uma objeção é a demonstração do interesse pelo seu produto. A venda ela só acontece quando ele sente segurança para decidir. Ele quem? Seu cliente. Cuidado para não dar o checkmate muito cedo. Por quê? Repetindo, a venda só acontece quando ele sente segurança para decidir. Se você der o checkmate muito cedo, seu cliente ainda não está seguro para decidir, você perde a venda. E por fim, o seu papel aqui é renovar
O seu papel aqui é remover as dúvidas e reforçar o valor da compra daquele produto, daquele serviço. Atenção, não é preço. Reforçar o valor de algo para alguém. Isso está implícito dentro da técnica do Cava Bem, por exemplo. O que você não deve fazer nesse momento? Um dos erros mais comuns aqui é falar demais nessa hora, tá? E o segredo está sim em conduzir com perguntas estratégicas e não pressionar, falando, insistindo. Atenção, não tenha medo, como eu já disse, de ser insistente. Tire esse medo da sua cabeça, porque em alguns momentos você vai sim precisar dar aquele empurrãozinho. Já tá tudo certo, mas a pessoa ainda não soltou o sim. Eu preciso, como vendedor de elite, eu não sou apenas um explicador, eu vou sim dar aquele empurrão, aquela pressionada no cliente, que na verdade eu chamo de ajuda para o cliente falar o sim. Combinado? Também, em relação à questão de não falar muito ou fazer perguntas nessa hora, vai depender do tipo de produto ou serviço que você vende. Se você é um vendedor, por exemplo, de bijuteria, que são produtos relativamente baratos diante de outras opções que nós temos, pode ser o caso de você precisar falar bastante em alguma etapa da venda, provavelmente na etapa de finalizar, para você conseguir concretizar a venda. De modo geral, isso não é regra. A regra é fazer a pergunta certa para ouvir o sim do cliente, ok? Mas fica aqui o meu adendo à tipologia de produto que você vende. Se você tem dúvida se o seu produto precisa ou não desse momento de falar mais, deixa nos comentários e a gente vai discutir isso. Um exemplo de um produto que você provavelmente vai precisar falar mais ou insistir um pouco mais ou ajudar a sair o sim do cliente na hora da finalização. Pulseirinha na praia, por exemplo, certo? Então tem uma grande variedade, um preço relativamente baixo e talvez eu precise ali de um discurso bem colocado do vendedor na hora da finalização para o sim. De modo geral, você vai apenas precisar fazer a pergunta certa para ouvir o sim do seu cliente. A pergunta certa você vai saber devido às etapas anteriores que o seu cliente passou e você conduziu. E o que nós precisamos mais nessa hora, sendo fazendo perguntas ou falando benefícios do produto e agregando valor, é transmitir confiança. Exemplo clássico de finalização bem feita na etapa de venda. O cliente já escolheu o produto âncora, ele já escolheu o produto complementar e ele vai passar o cartão no caixa. Esse momento é um momento muito delicado de incerteza. O cliente está pensando, poxa, eu vou dar algo, R$ 1.000, em troca de algo, será que vale a pena? E o vendedor, nesse momento, o vendedor de elite, ele vai confirmar aquela ação que quer que se repita. Vai engatar já a fidelização daqui a pouco. Então, eu vou falar, olha, seu João, parabéns pela sua decisão. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo e eu tô aqui para o que precisar. Muito boa escolha. Parabéns pela sua compra. Ou seja, é o momento de eu reforçar a segurança no meu cliente, porque a única coisa, digamos assim, ou a principal coisa que pode fazer você perder essa venda é a insegurança do seu cliente. Então eu reforço a segurança no momento de finalizar. Combinado? Gente, melhores técnicas então para você usar nesse momento com esse reforço de segurança para o seu cliente. Eu vou te passar 3 técnicas para fazer o fechamento. Adapte elas à sua condição, ao seu produto, ao seu estilo de trabalho, ok?
o que é importante você ter em consideração foi o que eu acabei de falar. A coisa mais importante que você vai fazer no momento de finalizar é reforçar a segurança com o seu cliente para que ele efetue o pagamento, para que ele passe o cartão, para que ele te forneça o endereço, seja lá o que for, de forma mais natural possível, tá certo? Então, um exemplo aqui é o fechamento por confirmação. Quando o cliente ele já demonstrou interesse, passou nas etapas de venda e você vai apenas reforçar a decisão dele. Exemplo de uma loja de suplementos que eu trabalhei aí há 20 anos atrás. Então, você gostou desse whey? Excelente escolha. Vai querer a versão 900 ou 1,8 kg? Ok? Então eu presumo que ele já escolheu e comprou o whey, e aí eu dou duas opções é, entre escolhas. Lembrando que provavelmente você já soltou essa frase, você já usou essa técnica no momento de fechar o leque, ok? E aí provavelmente ali você já ouviu um sim. Ainda depois desse sim, falta você vender mais um, que é a barrinha de whey, é a creatina, e finalizar, ok? Que é a etapa que nós estamos. Então, se o sim ele já veio anteriormente, você apenas agora vai reforçar a segurança. De qual forma? Parabéns pela escolha. 1,8 kg é o que mais sai aqui na loja. Você não vai se arrepender. Ou pode ficar tranquilo. Aqui nós temos diversas formas de pagamento e o que você prefere? Fazer em 6 vezes ou 12 vezes sem juros? Repara que também essa técnica de dar duas opções, presumindo já a compra, ela pode ser feita tanto com o produto e serviço como com a forma de pagamento. Então, se ele já escolheu o Whey lá atrás, agora, na etapa de finalizar, eu faço a mesma técnica com a forma de pagamento. Pix ou cartão, uma forma mais sucinta, tá certo? Por que que isso funciona? Porque dá a sensação, mais uma vez, de decisão já tomada, ou seja, já está tudo escolhido, já está tudo certo, e aí eu elimino possíveis dúvidas que possam surgir na cabeça do cliente nesse momento. Lembrando que a coisa mais importante nesse momento para eliminar essas dúvidas é transmitir a segurança. Pode ficar tranquilo, porque seu cartão aqui não vai ser clonado, seu Pix vai ser recebido, ou eu vou te devolver o troco que você tem, ou o parcelamento vai chegar certinho e não vai ter juros, seja lá quais forem as condições que você usa, né, no seu comércio. Combinado? Uma outra técnica é justamente mostrar como aquela compra vai solucionar o problema real. Claro que você já fez isso ao longo das etapas de vendas, mas na hora de finalizar você reforça esse sentimento, conectando o assunto do pagamento. Uma loja de colchões, então, por exemplo, estou vendendo um colchão para o cliente e aquilo vai de fato melhorar a qualidade do sono daquele cliente. É muito simples. Eu vou chegar para o cliente, seu João, parabéns pela escolha. Isso vai transformar o seu sono. Olha, vamos lá, você prefere pagar por aproximação ou transferência bancária? Simplesmente um exemplo que veio aqui agora na cabeça, mas que você, como vendedor de elite, já tem todo esse processo descrito para o seu negócio, para as suas vendas. Combinado? Então eu reforço, passo segurança, posso falar do benefício e toco no assunto do dinheiro. Por fim, uma última técnica que nós usamos para finalizar com eficiência, uma que sinceramente é das que eu menos gosto, perdão, mas muitas vezes ela é necessária, é justamente o fechamento de urgência, tá bom? Então demonstrar que aquela opção que o cliente escolheu está em vias de escolher e de fechar, ela é a melhor opção naquele momento. Esse modelo está com um bônus especial para quem fecha hoje. Vamos aproveitar essa condição exclusiva. É um exemplo de que eu utilizo ali para finalizar um caráter de urgência. Não gosto muito, mas a depender do seu produto, da sua natureza de negócio e do seu cliente,
pode ser preciso você recorrer a esse recurso para conquistar o sim do seu cliente. Tá certo? Como lidar com as objeções? Claro que vai surgir objeções aqui, nada é perfeito, mas eu vou gravar uma aula extra para falar só sobre objeções que sim vai surgir, ou quando você estiver fechando o leque, ou agora na finalização da compra. Vai surgir objeção, é bom, porque isso demonstra que o seu cliente está interessado na sua solução, certo? Assista a aula sobre objeções. Por que que eu separei? Que é um tema extenso e que um vendedor de elite precisa estudar para dominar, tá certo? Exercício prático de encerramento, gente, dessa etapa que, repito, a coisa mais importante é transmitir e reforçar a segurança. O momento de pagamento é o momento que pode doer ou surgir dúvidas em alguns clientes, porque eu já tenho um recurso que ele é muito valioso, que é o dinheiro, seja R$ 1 ou R$ 1 milhão, e eu estou disposto e prestes a dar esse recurso valioso para alguém, em troca de alguma coisa. Reforce a segurança e a confiança em si, e os benefícios do seu produto no momento dessa transação. Isso que é uma finalização bem feita para um vendedor de elite, tá certo? Exercício: pegue um dos seus produtos ou serviço e treine a abordagem de fechamento usando aqui a técnica da urgência controlada. É a que eu menos gosto, é a que eu menos uso, por isso que é a que eu mais preciso treinar, tá ok? Por favor, faça isso. Com esse exercício, descreva ele aqui, a técnica, as frases que você usa, o roteiro que você usa, o processo que você usa para usar essa técnica dentro da sua finalização de compra, etapa 7, no seu negócio. Descreva isso aqui nos comentários da aula. Na próxima aula, nós fazemos a última etapa de venda. A venda não acaba depois que o cliente pagou e foi satisfeito para casa, ela acaba no processo de fidelização. Por que que é bom eu fidelizar um cliente? Porque na próxima compra, ele não volta mais na etapa 1, ele volta na etapa 5. Combinado? Eu ganho eficiência no processo, por isso que fidelizar é tão importante, mas esse é assunto para a próxima aula. Tchau!